Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptari, dessa vez com o Boletim Coronavírus. A gente está fazendo uma cobertura especial sobre a pandemia no contexto do envelhecimento. E hoje a nossa convidada é a Naira Dutra Lemos, que é assistente social e ela é professora afiliada da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp. Naira, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você por me dar essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão instigante aí nesse momento. Hoje a gente vai falar de uma situação que todos nós estamos vivendo e que a gente não sabe exatamente qual a nomenclatura, porque o distanciamento social, ele também está sendo usado com o termo de isolamento social ou de quarentena. Então, hoje a gente vai tentar esclarecer um pouquinho sobre esses termos, qual seria o termo correto para a gente usar nessa situação, se o que a gente está fazendo é um isolamento social, se eu estou de quarentena, se eu estou fazendo um distanciamento social. E a gente vai discutir também como é que fica o idoso que mora sozinho nessa situação de distanciamento social. Então, Naira, você quer começar explicando para a gente se esses termos são sinônimos ou se eles não são sinônimos? Como é que a gente deve usar da maneira correta? Tá bom. Que bom que você me pediu para conversar sobre isso, porque tem me incomodado profundamente o uso inadequado desses termos. Tem horas que o ministro fala de distanciamento social, ele tem falado mais de distanciamento social do que isolamento social, mas aí entra o ministro da Economia e fala isolamento social. E a mídia fala isolamento social o tempo inteiro. Alguns jornalistas falam distanciamento, mas, de maneira geral, pelo menos dos canais que eu tenho assistido, falam em isolamento. Então, é importante a gente fazer uma diferenciação, sim, para as pessoas aproveitar até esse momento para compreender e não ficar repetidamente falando coisas erradas, porque a hora que isso acalmar, esse termo vai estar carimbado aí e as coisas podem, daí para frente, complicar. Então, vamos começar pelo isolamento social. Isolamento social é um comportamento, é muito discutido na psicologia, no serviço social, especialmente quando a gente fala da população idosa. Então, o isolamento social ele pode ser voluntário ou involuntário. Voluntário, que é o que mais acontece com essa população, é quando o idoso se afasta do meio. Então, ele se afasta porque ele não tem grandes vínculos com pessoas, então para ele tanto faz ficar em casa ou sair. Existe alguns estudiosos que falam que até a questão da audição. Então o idoso não ouve, não se adapta com o aparelho auditivo, então para ele tanto faz, ele se isola. É difícil ele falar no telefone, então ele já se isola. O idoso que tem medo de sair de casa, tem medo de quedas, tem medo de sair. Então, vários fatores levam até a depressão leva também ao isolamento social. Então, várias coisas podem influenciar nisso, que é o que a gente mais estuda que é o fator, o que é o comportamento que a gente mais encontra na população idosa. Tá? Às vezes, ele se isola no quarto e a filha não tem nenhum contato, não consegue chegar. Ou o idoso que mora só, muitas vezes entra nesse processo de isolamento social. Isso é uma coisa. Distanciamento social, que eu entendo que é o que todos nós estamos passando, é a gente se afastar temporariamente do convívio social por alguma questão que está nos forçando, vamos dizer, a isso. Eu hoje gostaria de estar no shopping, gostaria de estar fazendo no meu supermercado, gostaria de estar na casa dos meus amigos. Não, mas alguma coisa no momento, a pandemia, e que todos os especialistas nos orientam a se afastar do convívio social. Isso é o distanciamento social. Então, é o correto. Então, as famílias grandes, tem se discutido muito, como é que se faz distanciamento social nas comunidades, nas favelas? É muito mais difícil, porque todos moram num quadrado de 2 por 3, por exemplo. Então, fica muito mais difícil, mas é distanciamento social. Ficou claro? Sim, sim. Isso. Isso é uma coisa, são as duas coisas diferentes. Quando a gente fala de isolamento social, que era isso que está me incomodando, todo mundo fala, não é isso. É um comportamento, são atitudes que levam o indivíduo a se isolar. Claro, eu posso até, estou com muito medo, não tenho nada, mas estou morrendo de medo, me isolo. Aí sim, mas generalizar, vamos fazer isolamento social, não. Não sair de casa não significa isolamento social. Não sair de casa e ficar restrito ao seu ambiente significa distanciamento social, sair do convívio com outras pessoas. Uhum.
Uma das coisas que tem chamado bastante atenção nessa situação de distanciamento social e que até suscitou inúmeras iniciativas voluntárias de organização de condomínios e prédios e tal, é o idoso que mora sozinho, né? Sim. Porque como é que o idoso que mora sozinho vai fazer esse distanciamento social sem ficar completamente isolado, né? Como é que ele mantém o contato com outras pessoas, sendo que ele está fazendo esse distanciamento social? Isso é possível? Não é possível? Como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável? E além disso que você falou, já vou entrar nisso, mas além disso que você falou, tem outra questão. Como é que chega para ele as coisas que ele precisa? Né? Como Uhum, é que ele acessa? Né? Então, a gente tem aí uma camada razoável da população que consegue usar a internet, usar um WhatsApp, mas não podemos dizer que a maioria dos idosos faz isso. Não dá para dizer, estamos falando de Brasil. Eu acho sim. que até de mundo, porque também não muda muito essa coisa. Então, isso é um problema concreto. Né? Será que se eu pegar o telefone e ligar na quitanda, a quitanda traz para mim? Eu tenho esse telefone da quitanda, porque habitualmente eu desço e vou na quitanda. Então eu Uhum, tenho que pedir para o zelador pegar o telefone da quitanda para eu ligar para a quitanda. Né? Então, isso é uma coisa que preocupa também. Então, eu penso que em relação aos idosos que moram sós, vou dar meu caso. Né? Eu estou sozinha, moro sozinha, suspendi a minha doméstica, ela não está vindo, mas eu conto com uma rede de suporte importante. Então, vamos voltar um pouquinho atrás na tua pergunta. Em relação ao idoso que mora só, eu costumo dizer nas minhas aulas, morar só não é nenhum crime, nenhum pecado. Em algum momento da vida, as pessoas vão morar sós. Seja porque foi opção, seja porque a configuração familiar culminou naquilo. Em algum uhum, momento, alguém vai morar só. Não é nenhum erro, nenhum crime. Porém, a gente precisa ter a garantia de algumas coisas, de alguns componentes, vamos dizer assim, que garanta esse nosso morar só da maneira menos prejudicial ou mais favorável possível. Então, primeiro, ter uma boa rede de suporte social, saber com quem você vai contar. Só isso, uhum. em relação à rede de suporte. A rede de Segundo, suporte precisa necessariamente ser família? Não. não, já chego lá. Tá. Eu já vou explicar então. O que é uma rede de suporte social? São, simplificando a nossa fala, aquelas pessoas ou aqueles serviços com quem a gente pode contar. Neste momento, nós estamos falando mais de pessoas. Então, eu posso contar com o zelador, eu posso contar com a minha vizinha, eu posso contar com a minha sobrinha que mora no prédio ao lado, eu posso contar com o meu sobrinho que não mora aqui, mas eu posso falar: olha, Joãozinho, traz o meu mercado. Eu posso contar com alguém que vai ao banco pagar a minha conta. Essas Uhum. são as pessoas com quem a gente pode contar. Então, nesse momento, é importante a gente falar de rede de suporte social informal, que são pessoas. Na maioria das vezes, nem são familiares. São pessoas com quem você convive. Né? Uhum. São Paulo, eu tenho percebido nos últimos tempos que as pessoas, acho que essa questão de morar só, como tem muita gente morando só, naturalmente essas redes foram se fortalecendo. Né? Ou as pessoas, neste momento específico do coronavírus, têm se manifestado com mais frequência. Eu brinquei outro dia que eu nunca me senti tão idosa, porque as pessoas do prédio, eu trabalho dia e noite, chego em casa só para dormir, mas vou dar um exemplo. Uma menina que mora aqui no prédio, eu a vi 2 vezes na reunião do condomínio. E uma terceira vez, um pouquinho antes dessa coisa do coronavírus, ela me viu na portaria esperando um amigo que veio me buscar e ela parou para falar comigo. Logo na primeira semana, ela mandou um WhatsApp para mim. Naira, bom dia, eu sei que você não tem marido nem filhos. Eu comecei a me sentir assim, acabada, largada, mas eu entendi o que ela queria dizer. Eu estou à disposição, se você precisar que eu vá ao mercado, se você precisar que eu vá ao banco, o remédio. Aí eu expliquei para ela que eu trabalho na área da saúde, que eu estou bem informada, que eu tenho bastante amigos, tal, mas agradeci imensamente. Então, isso vem acontecendo meio que automaticamente. Eu estava na portaria outro dia esperando uma comida que a minha vizinha que mora no outro prédio fez e vinha me trazer um bolo. Aí apareceu um rapazinho que eu nunca tinha visto. Você está bem? Que apartamento você mora? Se precisar de alguma coisa, eu moro no 41. Enfim, isso eu tenho sentido que está acontecendo com mais frequência. Então, isso é uma coisa que pode ajudar as pessoas. Uhum. Mas antes disso, eu acho que as pessoas, os idosos, têm que entender que precisam dessa ajuda. Né? Isso é outra questão, porque também algumas pessoas são mais resistentes.
Ah, não, eu estou super bem. Não tá, gente. A gente precisa, pode estar bem na primeira semana. Na segunda, a gente vai ficando mais cansado, mais estressado, não vê pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, que eu estou te vendo e você está me vendo, eu tenho feito a semana inteira. Mas Uhum. outras pessoas não vão ter esse acesso, Sim. né? Uhum. Então, Uhum. a gente tem que criar esses mecanismos. Uhum. Isso do ponto de vista informal. E muito tristemente, eu digo que, do ponto de vista social, de uma maneira mais ampla, e governamental, a gente não tem como resolver isso nesse momento. Né? Nós não temos programas, independente de coronavírus ou de qualquer outra situação que coloque num momento como esse, a gente não tem programas para isso. O que a gente tem? Estratégia de saúde da família, que está atolado agora fazendo vacinação Uhum. ou recebendo as pessoas. Então, é isso. E também não é um programa que vai frequentemente na sua casa. Né? Tem Uhum. programas, como é que eu vou dizer assim, esporádicos, não. Ah, esqueci a palavra. Mas tem outros programas que atendem no domicílio, mas atendem por outras questões. Então, a gente não tem isso que na Europa se chama de ajuda técnica. Eu imagino que agora isso esteja muito mais fortalecido lá. Então, o idoso que mora só e é um pouco mais dependente, para que ele não caia, tem ajuda técnica que vai dar banho nele 3 vezes por semana, por exemplo. Isso é muito comum na Espanha, é muito comum em Portugal. Né? Uhum. Espanha eu tenho certeza. Portugal eu já li, mas Espanha eu cheguei a ver. Então, isso é uma coisa importante. Aqui nós não temos isso. A gente tem pouquíssimas iniciativas governamentais nesse sentido. Programas que levam a alimentação. Então, o cara está lá, mas alguém chega com a comida. A gente Uhum. tem um na cidade de São Paulo e nenhum outro no resto do Brasil. Uhum. Então, essas iniciativas nos faltam. Então, é com tristeza que eu digo que nós não estamos preparados, neste ponto de vista, para isso. Uhum. É, Falta isso. Então, é bem complicado mesmo. o idoso que mora sozinho, ele tem uma situação de vulnerabilidade ainda maior, né? Porque se ele mora Maior. sozinho e ele não tem essa rede, se, por exemplo, ele está fazendo distanciamento social e ele passa mal Exatamente. sozinho. Ele não tem Exatamente. como ir para o hospital ou como procurar ajuda, né? Isso. E a gente não está preparado nem em termos de governo, nem como sociedade, eu acho que a gente está preparado para olhar para essa população. Então, o que eu penso também, que aí entra um pouco a questão da solidariedade. Eu acho que então aquelas pessoas que têm convívio, que conhecem pessoas que moram sós, tem que fazer isso que a minha vizinha fez. Né? Se você tem. Ontem eu achei, o ministro falou uma coisa tão bonitinha, ele falou: procure suas madrinhas, suas avós, seus parentes. É isso. Então eu sei que eu moro só, mas eu sei que tem uma pessoa que tem 90 anos, eu não tenho, então eu tenho que estar atenta. Aqui no condomínio, a gente organizou informalmente uma vacinação. Eu consegui as vacinas do SUS, a enfermeira veio aqui e vacinou todo mundo que quis ser vacinado. Eu acabei de ver na televisão que outros condomínios estão fazendo isso. É uma iniciativa maravilhosa, que Uhum. qualquer pessoa do prédio pode ir na UBS e conseguir as vacinas. O Uhum. síndico pode ir na UBS e falar: olha, no meu prédio tem 40 idosos. Ele leva uma lista com CPF, idade e alguém vem vacinar. Eu, por trabalhar num serviço público, eu consegui no próprio serviço as vacinas, alguém veio aqui e vacinou. Então, é uma iniciativa legal. Então, Uhum. essas coisas podem ser feitas. Tem Uhum. condomínios que estão fazendo compra, né? Então, pega a lista, alguém vai, compra as coisas de mercado e traz. Então, são iniciativas. O zelador está recolhendo o lixo, por exemplo, que nem todo prédio tem alguém, o zelador passa de porta em porta e recolhe o lixo. Então, ontem ele me ligou: dona Naira, quer que desça o lixo? Eu falei: não, o senhor liga para as pessoas que precisam realmente, fulano, fulano e fulano, deixa que eu não tenho nenhum problema. Aí ele foi e levou. Então, essas iniciativas, Lília, tem que partir da gente também. Né? A Uhum. gente tem que ter um pouco mais de olhar para o outro do que só para a gente. Né? Então, Uhum. acho que isso é o que eu tenho a sensação de que isso está melhor, que essa pandemia fez com que as pessoas se mobilizassem nesse sentido. Uhum. Como sempre, eu sou um pouco otimista, então eu acho que isso está acontecendo. Você falou bastante de vida prática, né? Então, assim, o idoso que precisa fazer compras ou que precisa ir no banco, como é que fica a saúde mental desse idoso, né? Porque ele tá lá sozinho e a pessoa fez as compras para ele, trouxe, ele tá com a geladeira abastecida, mas ele continua sozinho, né? Isso. Então, como é que a gente garante a saúde mental desse idoso nesse momento de distanciamento social? Porque para muitos, assim, a única pessoa que ele vê é o vendedor da banca de jornal, é o dono da padaria onde ele vai comprar o pãozinho,
né? E Então, agora eu não estou vendo mais ninguém, né? exato. Como é que a gente faz para ajudar esse idoso nesse sentido? Eu prefiro pensar em ajudar do que garantir. Garantir acho que vai ser bem difícil, mas eu acho que a gente pode ajudar. E acho que isso é um problema, claro, nós estamos falando de idoso, que vai afetar todo mundo em algum momento, né? De novo, a gente aqui está conseguindo se ver, né? Eu Uhum, posso olhar no meu celular e falar com alguém e fazer uma videochamada. Faço todo dia com meus afiliados, mas eles não fazem, outros não fazem. Então, eu acho que ele pode tentar fazer isso de alguma forma, também, novamente, o que eu disse lá atrás, se abrir para essa possibilidade, né? Tem gente que fala, não, eu não gosto de celular, eu não vou nem ligar. Então, vai depender da pessoa também. E eu acho que também, de novo, a solidariedade, sabe? Vizinho que você sabe que não tá, que está sozinho, você não pode ir à casa dele, mas telefona, conversa. Então, telefone todo mundo tem, né? Que não seja celular ou telefone fixo, um telefonema, um alô. Olha, no dia que o Papa falou, né, que teve a mensagem do Papa, eu liguei para um monte de gente. Gente, vocês estão sozinhas aqui no prédio? 3 horas o Papa vai falar. Liguei para minha tia, liguei para as vizinhas do prédio, muitas nem sabiam. Então, essa troca, mas eu acho que vai depender muito da gente, sabe, Lili? Eu acho que não tem regra, não uhum, tem, não tem lei que vai dizer isso. Essa coisa de não sair de casa por lei não vai acontecer. Eu acho que as pessoas vai acontecer de uma forma mais assim agressiva. Eu acho que as pessoas têm que ter essa percepção de que a situação é muito séria. Então eu uhum. preciso ajudar o outro, eu preciso saber, eu preciso conversar. O que ligam para mim, quer que eu leve um doce? Eu já estou com 100 quilos, né? Porque a gente, toda hora vem alguém aqui trazer uma comida. Vem a vizinha do outro prédio, os alunos ligam, olha, Naira, quer que eu leve uma feira? Quer que eu leve um mercado? Todo mundo acho que pensa primeiro na comida, né? Então, isso é afetividade, isso é muito bom você ver que está sendo desenvolvido. E isso tudo faz com que a saúde mental da gente dê uma segurada. Uhum. Agora, outra coisa que eu acho legal também, e que eu, para mim, foi fácil fazer isso, mas para outras pessoas não é, buscar fazer alguma coisa que te dê prazer, além da faxina 10 vezes por dia. Né? Que a casa da gente está limpíssima. A casa de Não todo tem mundo tá tinindo, né? Todo mundo nunca limpou tanto. Eu limpo coisa que eu nunca limpei na vida. E limpo com uma rapidez. Então, a gente descobriu alguma coisa que gosta de fazer. Tem gente que gosta de jogar paciência. Eu não sei nem pegar no baralho, mas é uma coisa legal. Pintura, aqueles livros de pintura que o pessoal fazia, eu tenho incentivado minha tia. Ela falou, eu já estou no segundo livrinho que eu tinha parado de pintar. Uhum, uhum, Então, isso é um exercício também. Tenho conversado com minhas amigas teóricas, com minhas amigas psicólogas, e todo mundo fala isso. Uma atividade que te dê prazer. Né? Então, gosto de ler, vamos ler os livros que a gente tem, gosta de televisão, gosta de. Né? Nós estamos falando da população que tem acesso a isso. A sim, população exato. mais vulnerável, mais carente, que não tem acesso a isso, fica mais complicado, com certeza. Então, aí eu acho que a televisão, que é outra coisa que todo mundo tem, né? E que vai ajudar. A gente tem que buscar alguma coisa que dê prazer. Tem gente que não cozinhava há anos, está adorando cozinhar. Né? Uhum, Então, uhum, tem que começar a fazer alguma coisa assim, porque senão a saúde mental da gente não se cura. Né? uhum, Eu uhum, acho que não tem mesmo, acho que tem que criar essas estratégias de enfrentamento, sabe? É um momento de crise, criar estratégias de coping mesmo, alguma coisa que naquele momento vai me fazer bem. uhum, Gente que é muito religiosa, é hora de rezar o terço, vamos rezar o terço. Então, são estratégias de coping que cada um vai encontrando. Né? uhum. Eu acho que tem que buscar isso, a gente não pode se paralisar, né? Não pode ficar estanque diante de um problema tão sério, porque isso não vai ser rápido. Uhum, uhum. Uma das coisas que eu tenho visto são muitos idosos na rua, né? Assim, tem muito idoso que eu não sei Continua saindo. que continua saindo. E a minha pergunta é: será que esse idoso, na verdade, ele está na rua porque ele não tem mais ninguém? E assim, ele precisa sair na Eu rua acho que para sim. ver gente, porque Eu senão o acho que sim. distanciamento social acaba virando assim, é uma solidão à enésima potência, sabe? Uma potência e por longo tempo, né? Exato. Eu acho que isso não vai ser tão rápido. Já pensei nisso, Lilian. Nesse mesmo dia, foi o único dia que eu desci, que eu estava lá embaixo esperando o bolo, já desci umas 7 da noite, passou na frente da calçada um senhor muito idoso, curvado, levando um cachorrinho. Eu falei, Jesus, dois problemas. Ele na rua essa hora, né? E ele com esse cachorrinho que se der uma arrancada, ele vai cair. E aí, quem vai socorrer esse senhor nessa rua vazia? Uhum, Né? uhum, Eu acho que um pouco isso. Acho que estão saindo porque também não estão conseguindo ficar em casa, né? Então, novamente isso, a solidariedade, telefonar, tudo bem? A senhora está bem? Eu acho que nesse momento
síndico e zelador de prédios tem um papel fundamental de incentivar isso, sabe? Telefonar, saber se está tudo bem, o zelador dar um alô, ser treinado para isso, né? O síndico tem que treinar o zelador. Olha, fulano, liga todo dia para dona Maria, dona Chiquinha, dona Benedita, sabe? Criar essas estratégias. Eu acho que nesse momento, quando nós falamos de prédio, é isso. Quando as pessoas moram em casa, me parece que é um pouco mais fácil, porque normalmente você conhece seu vizinho do lado, né? Agora, sim. Apartamento facilita essa coisa de ter o síndico, ter o zelador, o porteiro, alguém que possa fazer esse link. Eu acho isso bem importante. Eu tenho conversado bastante com o nosso síndico aqui, de ficar atento a isso, sabe? Idosos mais comprometidos, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Eu acho que são estratégias que a gente vai descobrindo. Infelizmente, a gente, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, a gente não tem uma receita de bolo. Não temos, porque não tínhamos um problema desse até agora, tão grande. Nessa nossa geração, vamos dizer, neste século e tudo mais. Com certeza, as pessoas que viveram as grandes guerras tiveram outras estratégias, mas nós não tínhamos. E é uma coisa, se alguém tinha dúvida do que é globalização, a coronavírus mostrou o que é, né? Se alguém tinha alguma dúvida do que era, hoje a gente não tem mais. Né? O que a gente faz aqui implica no que está nos Estados Unidos, o que eles fazem lá implica na gente. Claro que aprender pela dor é sempre mais difícil, né? Mas a pandemia também trouxe a público essa questão que a gente que trabalha com gerontologia, com público idoso, já vem discutindo há algum tempo, que é o idoso que mora sozinho. Né? E aí eu vejo algumas iniciativas, por exemplo, eu não sei se você chegou a ver uma colaboração entre diversas, eu não sei se são clínicas e a sociedade também de psicologia, eu acho, que eles criaram esse canal em que as pessoas podem ligar, se as pessoas estiverem sozinhas, se elas estiverem... Acho que foram iniciativas individuais. Eu acho que foram iniciativas individuais de psicólogos tal, e que a iniciativa privada, vamos dizer, comprou a ideia, mas eu acho que foram iniciativas individuais. É isso que eu estou falando. Vão pintar, vai aparecer por aí várias iniciativas. Ontem eu estava preocupada que eu queria ajudar de alguma maneira e eu, como assistente social, estou aqui parada, só estou por telefone, né? Continuo trabalhando, porque tenho alunas e tal. E conversando com um amigo, ele falou, olha, minha prima está fazendo marmitas para levar ali no pátio do colégio. Né? E ela está contando com recursos das pessoas. Eu não posso ir lá, não posso fazer a quantidade de marmita, que teria que ter contato com ela. Liguei para ela, falei, como é que eu posso ajudar? Ela falou, você se incomoda de ajudar financeiramente? Eu falei, não. Pus lá um dinheiro na conta dela, ela falou, desse seu dinheiro eu vou comprar água, por exemplo. Né? Então, são pequenas iniciativas, você não precisa tirar R$1.000 da sua conta, que vai ajudar. E aí, depois de noite, ela me ligou para explicar. Eu falei, como é que você faz? Ela falou, olha, no pátio do colégio, a gente já viu, são 150 moradores de rua. Nossa. Então, para eu ir lá, eu tenho que levar 150 marmitas. Se eu não conseguir fazer 150, eu vou num outro lugar onde eu tenho um número menor. E aí elas estão se conversando com as ONGs e tudo mais, entendeu? Eu vi na televisão os padres ali de São Bento, da igreja de São Bento, também fizeram uma fila. Qual era o problema do padre? Muita gente estava aglomerando. Então, aí ele pediu para outras ONGs ajudarem a se dividir. Então, essas coisas vão sendo, que vão pipocando aqui e ali, vão sendo, ao pouco, criando uma rede de solidariedade maior. Né? Então, são pequenas iniciativas. Então, e é um prazer tão grande você saber que pode ajudar, né? Então, na verdade, o meu ponto era o seguinte, estão começando a surgir iniciativas olhando para esse público idoso que mora sozinho. Você acha que a partir dessa identificação, a gente está para um caminho de se desenvolver políticas públicas que olhem para essa população de pessoas com mais de 60 anos, que estão vulneráveis, que moram sozinhas? Eu espero, porque é uma coisa que me incomoda muito. Idoso que mora só. Eu tenho a sensação que ninguém nunca pensou nisso. Ninguém nunca pensou. Os congressos não falam, os artigos não falam. Se você procurar aí artigos sobre idoso que mora só, é um mínimo, e de muito pouco tempo para cá. A gente que está na área há muito tempo tem colocado esses temas dos congressos, mas também há pouco tempo. Então, a sensação que eu tenho é que ninguém imaginava que isso era
um grande problema, é um grande problema. Né? Na Europa, isso já se estabilizou porque menos filhos e tudo mais. A gente está começando a conviver com isso, acho que na última década. Eu, de verdade, espero que isso aconteça, porque isso desvelou um problema ou escancarou, eu acho que é melhor. Né? Escancarou um problema que está aí. Né? Essa população precisa ser atendida, precisa ser assistida. Não é? Então, hoje, isso, ao terminar isso, eu tenho muita esperança que algum serviço, alguma instituição, algum grupo político, ou nós mesmos da sociedade civil, e que estamos envolvidos aí com a geriatria e gerontologia, possamos implementar alguma política para essa população. Porque não tem, Línia, não tem. O Estatuto do Idoso não fala disso, a Política Nacional do Idoso não fala disso, ninguém fala disso. Né? E é uma população que só vai aumentar por causa da configuração das famílias. Eu acho que isso veio para escancarar de verdade. De verdade, eu acho que a sua pergunta foi muito legal. Porque eu tenho matracado comigo mesma aqui sozinho que isso vai ser a tônica. Vai ter que ser feito. Porque hoje foi esse problema, mas independente da pandemia de coronavírus, pelo coronavírus, isso está aí. Quando acabar, os idosos vão continuar na sua casa sozinhos. Né? Então, eu espero de verdade que isso mobilize a sociedade para criar uma política pública nesse sentido. Quem sabe esse modelo de ajudas técnicas, né, que pelo menos a presença vai na casa, a presença de alguém na sua casa, você sabe que na quarta-feira alguém vai chegar na sua casa para fazer a comida para você, para levar a comida. Essa iniciativa de alimentação, eu acho isso fantástico, né? Porque não é simplesmente levar marmita para você, é saber que você está vivo e que você pegou a marmita para comer. Exato. Não é se doar a marmita. Né? Uma vez eu conversei com um zelador desse bairro aqui em São Paulo, no Bom Retiro, onde tem esse programa, e ele, porque eu sou muito curiosa, e perguntei para ele, ele falou, olha, para mim, mais legal, foi a frase dele, é bater na porta e saber que eles abrem e que eles estão vivos para eu entregar comida, não é levar só a comida. Mas é isso, porque se ele levar a comida e ninguém atender, é um sinal, alguma coisa aconteceu. Né? Então, a comida é um instrumento para isso também. Então, eu, de verdade, quero muito acreditar que alguém vai pensar nisso, sabe? Escrever um projeto, vamos batalhar com isso aí para, quem sabe, a gente manda um projeto de lei. Enfim, as coisas estão tão desmontadas aí, mas eu acho que é importantíssimo. Nos 2 anos que eu trabalhei, que eu participei do Conselho Nacional do Idoso, eu coloquei algumas vezes essa questão, mas é que eram tantas outras questões, mas isso é uma coisa que a gente precisa se mobilizar. Idoso que mora só, assim como o idoso que cuida de outro idoso, que termina sendo a mesma coisa. São 2 idosos a morar só, muitas vezes. Né? Então, cai tudo no mesmo pacote, vamos dizer assim. Precisa ser feito isso. Eu acho que sim. Existe uma iniciativa muito interessante que eu vi nos Estados Unidos, eu imagino que existem em outros lugares também, que não são visitas técnicas. Na verdade, são cidades pequenas que se organizam com a ajuda de voluntários. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho as tardes livres na quarta e na sexta-feira. Ah, meu amigo tem tarde livre na quinta-feira e ele sabe trocar lâmpada, ele tem noções de elétrica. E eles montam uma espécie de uma comunidade. Uma comunidade, e aí existe uma escala de pessoas que têm tempo e as habilidades que eles têm. Então, assim, poxa, eu posso levar no médico, eu não sei fazer comida, mas eu posso levar no médico. Dirigir. E aí o idoso pode ligar para essa central e falar, olha, queimou a luz do meu banheiro, eu não tenho como subir num banquinho e trocar. Quem pode vir fazer? Quem pode fazer isso? A gente vê muito isso nos Estados Unidos também. Lá em Los Angeles eu vi uma iniciativa muito interessante também na rua da minha prima. A idosa, não era idosa, mas era uma senhora. Ela estava com câncer de mama, ela tinha acabado de adotar uma menina, a menina tinha 1 ano, 2 anos, o filho na faculdade só estava ela e o marido. E o marido precisava sair para trabalhar. Então o bairro se organizou, cada dia uma ia na casa dela, em um horário, e levava a alimentação do dia. Não que ela não tivesse condição financeira para fazer, mas ela não tinha como levantar da cama. Então, uma vizinha cuidava da menina, da criança. A menina tinha vindo das Filipinas, se não me engano. Outra levava o jantar. Quando eu estive lá, eu fui nas escalas da minha prima, a gente ia. Então, precisa fazer alguma coisa? Alguém já tinha ido, já tinha lavado a louça, a outra levava o pão, a outra levava o lanche.
a outra levava a menina na escola. Então, é mais ou menos isso, né? Que não era porque ela era idosa, mas que eu acho que é uma solidariedade que não custa muito a gente fazer esse tipo de coisa, né? Eu Uhum, também acredito que talvez após isso, após esse momento tão difícil, isso também surja, como algumas iniciativas. Eu acredito uhum. que, de verdade, Lili, eu até tenho me surpreendido com tantas iniciativas, sabe? Essa dos moradores de rua, essa das instituições me preocupa bastante, mas essa a gente não tem como fazer, porque a gente vira um vetor, né? Se a gente for lá Claro, ajudar. Então, sim. essa para mim está sendo esse para mim está sendo outro problema. Convivo com colegas que trabalham em LPIs, é outro problema, porque você tem que restringir ao máximo o contato. E, por Uhum, exemplo, os enfermeiros, os cuidadores voltam para sua casa e voltam para dormir, né? Então, eu acho que acho que um grande problema que nós estamos tendo, eu vejo muito isso já, o reflexo fora. Aqui no Brasil vai ser esse também. Esse idoso uhum. que mora na instituição, ele está muito exposto, né? Por mais que a instituição reserve, mas ele vai se expor de qualquer jeito, né? Então você vê que são várias coisas que estão acontecendo. Sim, Mas sim. em relação aos idosos que moram sós, me preocupa imensamente não ter uma política para esse ou para outro momento, entendeu? Uhum, Eu uhum. espero que a gente consiga fazer isso. Legal, Naira. Eu acho que a gente, assim, explorou bastante essa questão do idoso que mora sozinho. Eu não sei se eu deixei de fazer alguma pergunta que você Acho que não, acho que a acha gente que foi seja batendo bola. importante a gente pontuar, porque a gente também trabalha com muitos idosos e a gente tem recebido muito feedback desses idosos falando, puxa, eu moro sozinho e assim, tem horas que realmente bate uma solidão, bate um desespero, eu não sei muito bem O que eu faço? como trabalhar isso, né? Como lidar com isso. Então, por isso que a gente quis fazer essa entrevista com você para trazer algum tipo de informação que seja útil para esse público, né? Então, acho que Eu a gente, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. com certeza. Então, eu quero te agradecer muito por ter atendido a gente no sábado de manhã. Eu sei que você tem muitas coisas aí Mas para agora é fazer. tudo sábado, né? Agora é tudo sábado. Ontem alguém ligou para mim, bom fim de semana. Eu falei, tá tudo fim de semana agora, né? Não vejo a hora de chegar a segunda, né? Vejo horas de segunda-feira para eu ir trabalhar, né? Ali. Então, a gente tá muito engraçado. Isso tá tudo fim de semana, assim. A única coisa é que hoje a rua está mais parada do que nunca, né? Pois é, Hoje está pior do que nunca. Mas continua fim de semana. A gente continua trabalhando e é mais cansativo trabalhar de casa, eu é acho. verdade, é Né? Porque verdade. você embala uma coisa na outra. Eu estava ontem comentando que a rotina da gente está sem rotina, né? É Porque isso. você tenta organizar uma rotina, mas não é a tua rotina habitual. Então você vai ficando, né, criando estratégias. Mas é legal. Eu acho que ter podido falar com você foi bom. Tomara que as pessoas possam ouvir. Me preocupa muito essa denominação. Acho que a gente tem que falar isso direito, porque senão, quando a gente quiser falar do isolamento social, a gente não vai ter voz, porque o isolamento social ficou caracterizado como isso. Essa é a minha preocupação. Acho que eu não sei se eu deixei claro isso, né? Uhum, Porque uhum. aí, quando a gente tiver que falar sobre isso, parece que não é isso, né? Então, achei legal também a gente poder diferenciar. Legal, né, Ara? Então, eu te agradeço imensamente. Imagina, obrigada a você. Cuide-se aí e precisando, Bom estamos à sábado. disposição. Tá bom, minha linda, obrigada. Um bom sábado. Obrigada. Um Beijo, beijo. tchau. Tchau, tchau.